Meus irmãos, estamos aqui para mais uma série do nossos estudos a respeito do povo de Israel, a respeito da nação de Israel. E esse vai ser o quinto. Então, se você ainda não assistiu os demais vídeos, retorne lá na playlist e no nosso canal no YouTube e veja os demais vídeos, porque isso é uma sequência, né? Esse estudo é uma sequência. E dessa série Conhecendo a Bíblia, nós estamos já no quinto. Então vamos dar continuidade àqueles que estão acompanhando o nosso quinto vídeo sobre a série Conhecendo a Bíblia. Você se lembra, nós paramos com o nascimento ali da nação, né? Povo hebreu. E hoje nós vamos dar ênfase ao surgimento do povo de Israel e do povo de Judá. E vamos de uma vez por todas sanar essa dúvida, né? Quem são os hebreus, quem são os israelitas, quem são os judeus. Bom, nós vimos que os hebreus são todos os filhos de Abraão. Todos os filhos de Abraão são hebreus. Então os filhos de Ismael, ou os árabes, né, vamos dizer assim, são hebreus. E agora nós vamos achar os israelitas. Bom, Abraão teve um filho com Sara, sua esposa, chamado Isaque. Isaque teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú teve lá os seus filhos, suas tribos, e Jacó teve também os seus filhos. E nós vamos dar ênfase a Jacó porque ele segue a linhagem da promessa. Jacó teve 12 filhos. Então nós vemos que Abraão foi chamado por Deus e dele surgiu os hebreus. Abraão teve um filho chamado Isaque. Esse filho chamado Isaque teve um filho chamado Israel. Israel não, irmão Sol. Você falou a guria mesmo que era Jacó. Justamente. Jacó é Israel. Então o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Mas no finzinho eu vou passar aqui a citação bíblica, mas essa é a história. Jacó teve o seu nome trocado para Israel. E daí surge os israelitas. Todos os filhos de Israel, todos os filhos de Jacó são israelitas. E naturalmente, todos os israelitas são também hebreus. Ou seja, não compliquem, irmãos, nem todo hebreu é israelita, mas todo israelita é hebreu. Por quê? Porque o israelita é filho de Jacó, que é filho de Isaque, que é filho de Abraão, o hebreu. Mas Abraão teve outros filhos, né? Então, são outros hebreus que não são israelitas. Então nós descobrimos agora já a origem dos hebreus, descobrimos a origem dos israelitas. Esse vídeo vai ser curto, nós vamos falar sobre as origens. E agora nós chegamos aos filhos de Jacó, ou seja, aos filhos de Israel. Jacó teve 12 filhos. Vamos citar os filhos homens. Jacó teve 12 filhos. É bom nós entendermos, irmãos, que os filhos de Jacó, cada um dos filhos dele deu origem a uma tribo de Israel. O que é uma tribo? Nós temos o nosso país, que é o Brasil. Dentro do Brasil nós temos os nossos estados, Minas, São Paulo, Rio, Maranhão.
E dentro dos estados, nós temos as cidades, as capitais. E assim também foi dividido Israel, só que em vez de chamar tribo, chamar estado, chama-se tribo. Então, como Jacó teve 12 filhos, o estado de Israel, o país Israel, teve 12 tribos, ou 12 estados, cada um com o nome de um de seus filhos. Entre os filhos de Jacó, um especificamente se chamava Judá. Vocês devem lembrar do hino, né? Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou. Então, o Senhor Jesus vem da tribo de Judá. E todos aqueles que vêm da tribo de Judá são chamados judeus. Agora nós chegamos então ao conhecimento de todos os três nomes. Por que que quem nasce ali naquele país de Israel, às vezes é chamado de hebreu, às vezes é chamado de israelita, às vezes é chamado de judeu? É lógico que mais à frente, lá na divisão dos reinos e mais agora na era da modernidade, isso ficou um pouco mais confuso. Mas fica nítido para a gente que quem nasce de Abraão, todo nascido de Abraão é hebreu, todo nascido de Jacó é israelita e todo nascido de Judá é judeu. Então vamos recapitular. Todo judeu, então, é israelita, porque Judá era filho de Jacó. E todo filho de Jacó é hebreu. Então, os judeus, eles são, ao mesmo tempo, judeus, israelitas e hebreus. Então, quando uma pessoa se diz judeu, ele é como se fosse uma raiz em Israel. É a tribo raiz, a tribo mais importante, porque ela deu origem aos judeus, de onde nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? Então não tem engano, irmãos. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá. E eles estavam morando em Canaã. E em Canaã houve uma grande fome e eles foram obrigados a descer para o Egito procurar comida. Nessa época, um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel, já estava morando no Egito, que é José. Essa é uma outra história que nós não vamos entrar nela agora. Mas José já estava morando no Egito, era o principal abaixo do rei lá no Egito, era o governador. Ele chamou a sua família então desceu. E a palavra diz que desceram Jacó e toda a sua família, um total de 70 almas desceram ao Egito. E ali encontrando então José, sua esposa e seus filhos já. Como a gente está falando dos filhos de Israel, e a gente vai ver que lá na frente tem tribo que tem alguns estados, ou seja, tribos que não são filhos, não nasceram de Judá, não nasceram de Jacó. São os filhos de José, que se chamam Efraim e Manassés. Esses dois filhos conseguiram também terra e se tornaram tribos de Israel. Um entrou no lugar do próprio José. Você pode olhar que não existe a tribo de José, não ganhou terra em si. Mas um dos seus filhos entrou no lugar de José. O outro de seus filhos entrou no lugar de Levi, porque Levi deu origem aos levitas, e os levitas não tinham terra, não tinham possessão, não tinham estado. Então entrou os dois filhos de José, completando assim as 12 tribos de Israel. Apenas a tribo de José, que ficou como fosse Efraim, e a tribo de Levi, que não teve terra, entrou Manassés. Ou vice-versa, não tem essa diferença na Bíblia. O caso é que os dois entraram no lugar desses dois que não tiveram terra em si. Só para ficar bem claro, irmãos, essa questão da divisão das terras. São 12 tribos, é como se fossem 12 estados.
E nós vemos que o estado de Judá, ele teve uma capital, como ainda tem hoje, né? A capital de Israel hoje é Jerusalém. E já naquela época, na época de Davi, quando Davi conquistou Jerusalém, Jerusalém ficou sendo a capital de Judá. Então é como se fosse país Brasil, país Israel, estado Minas Gerais, estado Judá, capital Belo Horizonte, capital Jerusalém. Jerusalém ficou sendo a capital de Judá e hoje é a capital de Israel como um todo. Eu queria deixar essas informações com os irmãos, espero que vocês façam estudos aí, verifiquem a veracidade, né, desses fatos. E eu vou deixar a citação para os irmãos aqui da troca do nome de José para de Jacó para Israel. Está lá em Gênesis 32, 28. E aqui os nomes, né, das tribos, eu não guardo assim na mente, a não ser que eu procure pelo alfabeto. Mas de Jacó nascem Asser, Benjamim, Dan, Gade, Issacar, José, Judá, Levi, Naftali, Ruben, Simeão, Zebulon. Essas são as duas tribos. E Jacó adota Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Isso está lá em Gênesis 48, 5. Quando ele diz, ó, eis que esses teus dois filhos agora são meus, Efraim e Manassés. E eles passaram a constituir um estado também, né? Estados lá em Israel. E assim nós chegamos a essa conclusão com relação a esses nomes. Mais para frente a gente vai voltar a tocar nisso quando a gente estiver falando sobre a divisão dos reinos. O reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel, o reino de Judá. Aí nós vamos voltar a tocar nesse assunto. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado. É um vídeo mais curto. E a partir do próximo vídeo nós vamos falar da saída do povo de Israel lá do Egito. Agora nós vimos que eles desceram ao Egito. Depois nós vamos falar sobre a subida. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando da série, indique a um irmão, compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos, seus conhecidos. Peça que se inscrevam lá no nosso canal, Saulo Rodrigues da Costa. E dê um joinha, dê um like, para que a gente possa levar essa mensagem a mais pessoas. Meu muito obrigado a todos, Deus que o abençoe e até a próxima.